Olá, estamos no estúdio do canal profissional da Rede São Paulo Saudável para mais um programa Compartilhando Conhecimentos. Programa que traz até você as principais tendências, inovações e novidades que estão acontecendo no mundo do trabalho e onde nós trazemos ao nosso programa convidados que tenham discutido e participado de congressos e seminários fora de São Paulo, no exterior. E hoje, em especial, eu estou muito feliz com a presença da doutora Maria Vera, que é médica do Centro de Referência de Saúde do Trabalhador da região Sul e que foi convidada a participar de um treinamento no Japão, não é, doutora? Exatamente. E eu queria muito que nesse nosso bate-papo a gente contasse um pouquinho dessa sua experiência, né? Doutora Maria Vera, desde 1991, trabalha na Prefeitura de São Paulo, no Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, e vem acompanhando ex-trabalhadores de uma empresa que essa empresa ela processava e extraía produtos radioativos. Então é um trabalho bastante inovador e que a gente tem a honra e o prazer de que você possa contar não só desse trabalho, dessa tua experiência também, deste treinamento no Japão. Então muito obrigada, doutora, por ter aceito esse nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para contar como é que foi esse trabalho. Então, em 91, nós tivemos a oportunidade de fazer uma vigilância e conhecer essa empresa, que era a Nuclemon, aqui no Brooklyn, e essa empresa era uma empresa que processava areia monazita e extraía vários produtos, entre eles urânio, tório, mesotório, que são produtos radioativos. E foi grande a nossa surpresa quando nós vimos que numa área, num bairro residencial, havia uma empresa que lidava com material radioativo. Naquele momento, outras instituições se reuniram a nós, o Sindicato dos Químicos, DRT, o Ministério Público, porque era muito irregular. E no centro de referência nós avaliamos em torno de 170 trabalhadores. Naquela ocasião a indústria tinha 400 trabalhadores. Fizemos vários diagnósticos, havia muitos casos de perda auditiva, pneumoconiose, que é uma fibrose no pulmão, porque eles aspiravam sílica por causa daquele processamento da areia. Alguns casos de leucopenia, que provavelmente nós consideramos relacionados à exposição à radiação, e continuamos acompanhando esses trabalhadores no decorrer dos anos. Em 93, a empresa foi fechada devido às grandes irregularidades que haviam, e até 98 aconteceu um processo de descomissionamento, que a gente chama de descomissionamento quando você tem um local onde existe energia nuclear e que você não vai mais utilizar aquele terreno por um tempo, vai fazendo medidas periódicas, é retirado terra dali, para que possa ser utilizado para outra coisa, como de fato hoje existe um edifício no local que era a empresa. Quando a empresa foi fechada, esses trabalhadores foram dispensados, se aposentaram, que era uma empresa que já existia desde 1949, e nós continuamos acompanhando esses trabalhadores. A Nuclemon, ela faz parte da indústria nuclear brasileira, que é uma indústria vinculada ao Conselho Nacional de Energia Nuclear. Então, no Brasil, tudo que se refere à energia nuclear está ligado diretamente à Presidência da República. Então, ela é uma empresa de economia mista e hoje não existe mais Nuclemon, só a indústria nuclear brasileira. Depois de vários anos, o que a gente observa é que esses pacientes, vários já faleceram, ou por complicações da pneumoconiose, ou por câncer. Existem vários casos de morte por câncer de pulmão, de estômago, intestino, e existe uma grande prevalência, muitos casos de câncer de próstata. A prevalência é de 10% nessa população, desses trabalhadores, quando na população geral fica em torno de 2%. Bom, na verdade, né, doutora, a senhora deu um grande panorama de como foi o processo, não é? Mas você acaba de colocar que no início você tinha lá 170 funcionários que você acompanhava, né? Isso. Mas depois, como que, na verdade, chegou essa relação
com o Japão. Queria que você contasse um pouquinho como é que surge, porque eu sei que foi um intercâmbio com os médicos japoneses, que tem, na verdade, uma comitiva que acompanha também os trabalhadores, não é? Eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência. Tá. Essa é uma história muito interessante, porque esses trabalhadores acabaram fundando uma associação, que é a ANTIPEM, Associação Nacional dos Trabalhadores em Energia Nuclear, e eles se reúnem mensalmente no Sindicato dos Químicos aqui de Santo Amaro, e eles acabaram participando de todos os eventos relacionados com a questão nuclear no Brasil. Nós tivemos contato com o Ibacuxa, que é uma associação, chama Brasil pela Paz, que congrega os sobreviventes da bomba atômica que moram aqui no Brasil, que são em torno de 120 pessoas. Essas pessoas, elas recebem uma pensão do Japão e a cada ano elas são examinadas, são acompanhadas por alguns médicos brasileiros que já treinaram no Japão, e uma vez por ano vem essa comitiva dos médicos japoneses para examinar, para avaliar esses sobreviventes. E numa dessas vindas deles, eu apresentei essa experiência com a Nuclemon. Eles ficaram muito interessados, acharam interessante, e daí surgiu o convite para eu participar de um treinamento no RAICARE, que é um conselho internacional de Hiroshima, para saúde, para controle da saúde das pessoas que sofrem exposição a radiações ionizantes. E foi muito interessante essas 3 semanas que eu passei lá, foram 3 semanas bem intensas. O assunto principal que era abordado foram os efeitos biológicos das radiações ionizantes, e é um assunto muito novo, que tem muitas novidades acontecendo, e que no Brasil existem algumas pessoas que têm conhecimento sobre isso, mas não são muitas. Então, realmente foi muito bom. É muito importante, um trabalho como esse, que não só você desenvolve e o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, né, da região sul desenvolve, mas também por chamar a atenção de um organismo internacional que custeou toda a sua ida, claro, não é? Então, todo o investimento foi por esse instituto, não é, que faz esse acompanhamento, mas você colocava dos 170 profissionais da época. E hoje, como é que você tem feito esse trabalho? Quantas pessoas o Centro de Referência acompanha? Como é que você tem desenvolvido isso? E, principalmente, assim, depois desse treinamento, né, qual é o seu olhar? Bom, atualmente, a ANTIPEM, ela conta com uns 80 trabalhadores. E todos esses ex-trabalhadores da Nuclemon, eles continuam a ser atendidos na prefeitura, apesar de que eles têm convênio médico também, que foi uma conquista, que eles têm convênio médico há cerca de 4 anos, e isso é bom, porque eles já são idosos, e isso facilita o acompanhamento. No Centro de Referência, nós cuidamos mais dos problemas relacionados com a saúde ocupacional. Complementando, que o RAICARE, ele na verdade recebe médicos do mundo inteiro, e eu acho muito interessante que Hiroshima sofreu as consequências da bomba atômica. Em 1945, morreram 140 mil pessoas na cidade naquele ano, uma coisa muito grave. E isso daí gerou um grande conhecimento deles sobre os efeitos das radiações. E o RAICARE, ele tem por objetivo divulgar esse conhecimento para as pessoas do mundo e também divulgar a questão da paz. Então, é muito interessante que aconteceu a queda da bomba atômica, com tudo de ruim que envolveu, mas existe uma preocupação de estar divulgando esse conhecimento.
Aí Na verdade, é uma mobilização, desculpa, mas é uma mobilização das instituições médicas, o High Care, não é isso? E de pesquisa, né? Exatamente. Então, é como, na verdade, a partir de uma situação gravíssima que aconteceu, né, eu posso replicar os conhecimentos para os outros países. E aqui, no caso, a gente teve a experiência específica aqui do Centro de Referência da Região Sul. Até em 2005, houve um trabalho em Brasília, na Câmara dos Deputados, houve uma comissão para avaliar essas questões e o nosso trabalho foi apresentado e também foi muito discutida a questão de Goiânia. Então, o Brasil está envolvido na questão nuclear? Sim, nós temos usinas nucleares, nós temos Goiânia, o acidente de Goiânia, que foi um acidente muito grave. Existe essa questão dos trabalhadores da Nuclemon, que nós acompanhamos, e existe a extração de urânio em alguns locais do Brasil. Então, eu acho que esse é um tema que a gente não pode deixar passar despercebido, porque as consequências da exposição às radiações ionizantes, as consequências são seríssimas. E é um dano que você não observa. Você está lesando material genético, DNA. E as doenças vão surgir muitos anos depois. Agora, existem poucos profissionais com essa formação aqui no Brasil, não é isso? Como você pode, a partir do que você vivenciou, aliás, tem essa questão mesmo, o que você pode trazer para a nossa rede, né, num momento como esse, onde a gente está lançando um plano de saúde do trabalhador, onde há uma nova lógica de atuação, né, agora, no dia último, dia 26, é o dia do acidente, né, das vítimas. Isso, dia 28, é o dia das vítimas de acidente de trabalho. Então, quer dizer, neste momento em que toda essa questão é discutida, como que a gente pode contribuir no processo de formação dos profissionais? Olha, eu acho que da mesma forma que eu fui para o Japão e eles me passaram muitas informações, a experiência deles, eu acho que o meu papel vai ser estar também multiplicando. E no início, quando eu estava no Japão, eu fiquei pensando, eles têm uma alta tecnologia de equipamentos, em matéria de microscópios, de tomógrafo, realmente muita coisa que a gente usa aqui vem de lá. Então, eles têm uma tecnologia muito incrível, muito potente. Mas eles também têm algumas preocupações em relação a como você faz o atendimento de emergência para as pessoas que são radioacidentadas, como você lida com momentos de acidentes graves inesperados. Então, eu acho que esse tipo de discussão não depende tanto de tecnologia. Eu acho que para os trabalhadores da Nuclemon foi muito importante o que eu aprendi para melhorar a avaliação e o acompanhamento e ficar mais atento para o que pode acontecer. Mas, em termos gerais, eu acho que é muito importante você olhar com mais atenção. Você realmente se organizar para atender os pacientes que possam sofrer algum acidente envolvendo material nuclear. E você já pensou em alguma forma de reproduzir esses conhecimentos? Bom, a gente está aqui na escola, né? Isso. Então é claro que eu tinha que perguntar isso para você. Claro. Como que a gente pode socializar esse conhecimento? Porque esse nosso programa, ele tem esse objetivo, né, doutora? Que é trazer temas que possam fomentar o debate e aprofundar conhecimentos. Então, esse é um programa rápido, é um programa de meia hora, mas que leva o trabalhador que está assistindo, a você trabalhador, a falar, bom, existe essa condição, o que eu posso aprender a partir daqui? E nós, enquanto escola, também temos esse objetivo, né? Se você tem esse conhecimento, a gente tem ferramentas potentes como esta Rede São Paulo Saudável, né? Que a gente pode pensar num processo de formação para que se tenha esse olhar. Então, o que você pensou? Você já conversou na sua região? Olha, Não, olha, a gente ainda não tem uma ideia muito, completamente organizada sobre isso.
Claro que essa proposta de divulgar, de multiplicar, ela existe e eu acho que é questão de você parar e planejar. Eu também tenho essa preocupação porque quando você chega, as coisas ainda estão muito, como é que fala, muito quentes, você ainda está muito frescas, exatamente. E com o passar do tempo, às vezes um projeto vai ficando mais distante. Mas eu acho que talvez uma forma seja justamente, até aqui eu estava comentando que o ano passado nós gravamos um módulo sobre saúde do trabalhador. É verdade. Talvez aproveitar esse instrumento para estar divulgando alguma informação. Porque eu tenho a impressão que essa é uma questão que existem mais perguntas que respostas na cabeça de todo mundo. Então, eu acho que seria uma boa ideia. É um assunto novo. Divulgando. Não, isso é importante. Nós estamos construindo com a área técnica da saúde do trabalhador, o Dr. Ricardo, que assumiu junto com a Covisa, enfim, tem um grupo gestor, não é, que está responsável por isso. Nós estamos construindo justamente um plano de educação permanente para a área da saúde do trabalhador. E aí, doutora, com certeza nós vamos conversar com o Ricardo e pensar como é que a gente coloca isso, pensando inclusive nessa experiência, porque foi uma experiência bastante importante desenvolvida por vocês da região sul, ano passado, da capacitação em educação à distância. Né? Foram vários módulos, foram nove módulos, onde vários assuntos foram abordados e que a gente pode rever, né, e acrescentar essa temática. Exatamente, eu acho que... e outra coisa que a gente tem procurado fazer é fazer contato com os outros profissionais que têm conhecimento. Então, no Brasil, a gente até tive a ocasião de assistir uma palestra, enquanto estava no Japão, que um professor americano apresentou a questão de Goiânia e comentou sobre alguns dos profissionais. Então, talvez uma forma também de você agregar conhecimento, que você sempre se fortalece quando você troca informações. Sem dúvida. Agora, eu queria aproveitar e tocar num assunto que é um assunto aqui que é importante, né? Um dos temas do treinamento foi a ciência, a tecnologia e a questão da construção da segurança militar, né? Como que foi tratado isso? Não militar, da segurança... Desculpa, mundial. Mundial. Desculpa. Como é que você pensa isso nessa lógica? Claro que tem uma situação colocada hoje no mundo e que tem a questão posta que é do próprio trabalhador. Não é? Como é que vocês trabalharam isso no treinamento? Como você, sem dúvida nenhuma, o Japão... Pelo próprio, não só esta instituição, mas tem uma grande discussão a partir da própria bomba, né? É claro que isso é uma coisa bastante forte, né? Quando se pensa no Japão, se pensa naquela situação que foi uma situação gravíssima que o país passou, da bomba atômica, e como que isso pode contribuir para melhorar, e assim, quais são as pesquisas que hoje tem? Queria que você comentasse um pouquinho a respeito disso. O Japão realmente ele tem muito a dar de informação, inclusive porque aconteceu há 2 anos o acidente de Fukushima. É verdade. Foi um acidente gravíssimo, foi um acidente considerado de grau 7 pela Agência Internacional de Energia Nuclear, assim como Chernobyl, só que Chernobyl acabou que tinham muito mais pessoas expostas na proximidade e Fukushima tem uma área grande que foi evacuada, as pessoas todas foram retiradas, continua vazio, mas que também é uma fonte de informação porque todas essas pessoas estão sendo acompanhadas. E espera-se, a Organização Mundial de Saúde acha que vai haver um aumento do número de casos de câncer por conta desse acidente. Esse trabalho que eles fazem, voltado para a paz mundial, para a segurança mundial, é um trabalho muito interessante em que eles dão bolsas de estudo para estudantes universitários de alguns locais, que eu observei eram mais estudantes da Ásia mesmo, e eles desenvolvem pós-graduação, teses, sobre temas que possam contribuir para a segurança mundial.
Então, aplicação segura da energia nuclear, como se dá o uso da energia nuclear para a melhoria da produção de alimentos, que a questão do alimento é uma preocupação. Claro, sem dúvida. E também na educação, como você pode colocar no Japão, desde criança, as crianças recebem um pouco de informação sobre isso, porque os desastres são uma coisa muito discutida. Eles têm a questão dos, como é que fala? Dos terremotos, essas coisas todas. Então, eles abordam aspectos da educação, como as pessoas podem ser treinadas para essas situações de acidentes riscos, naturais. Exatamente. E vários trabalhos são desenvolvidos nesse sentido. Então, eu achei muito interessante, porque os jovens estão aí, estão dispostos a estudar, mas às vezes eles se perdem. E lá não, todos os trabalhos são voltados mesmo para a temática da paz e da segurança mundial. Bom, então a gente tem muito que aprender, né, doutora? Tem bastante. Bom, eu agradeço muito a sua participação aqui no programa. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo gostou bastante. Eu estou com vontade, quero mais, quero discutir mais sobre isso. E quem sabe a gente não possa fazer aí numa proposta junto com a área técnica, né, da saúde do trabalhador e dos próprios centros de referência, ter essa temática debatida e você possa apresentar aí todo o conteúdo de três semanas, né, de treinamento no Japão, num trabalho inovador. Queria te parabenizar, porque a gente sabe que é um trabalho, eu costumo dizer isso, né, as pessoas quando são apaixonadas, né, e sem dúvida nenhuma fazem um trabalho belíssimo. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela participação, e eu espero vê-la novamente aqui na Rede São Paulo Saudável, no canal profissional. É um prazer e eu estou à disposição para qualquer questão que as pessoas tenham sobre esse tema. Obrigada, doutora. Eu agradeço muito a participação de vocês. Queria convidá-los a mandar suas dúvidas, suas questões. Esse foi um tema bastante importante. Caso você tenha alguma questão, mande aqui para o nosso canal profissional, @prefeitura.sp.gov.br. Participe também do nosso Facebook, do nosso Twitter, porque afinal de contas nós estamos nas redes sociais e contamos com a sua participação. Afinal de contas, essa TV é feita por você e para você. Até a próxima semana.